Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fórum Nerd. Faz algumas semanas que estreou nos cinemas o filme Capitão América Admirável Mundo Novo da Marvel Studios com Anthony Mackie agora no papel principal, que antes era de Chris Evans. E assim, vamos dizer que tem muita coisa sendo dita sobre ele, só que não são exatamente coisas boas. Pra falar a verdade, mesmo depois da série do Falcão e do Soldado Invernal que estabeleceu o Sam Wilson como o novo Capitão América, eu não estava criando grandes expectativas para um filme solo do personagem. Não só por causa do estado atual do universo principal da Marvel, que tem lançado vários projetos que eu tenho achado bem desinteressantes, como também teve toda a questão da produção conturbada desse filme, que envolveu refilmagens, sessões testes negativas, alterações no roteiro e até mesmo personagens que foram modificados ou completamente removidos da história. Resumindo, o filme, pelo visto, acabou sendo vítima de várias decisões questionáveis que resultaram em um festival de controle de danos. E eu acho que a coisa mais gentil que eu posso dizer a respeito dele é que, pelo menos, ele não acabou sendo um Liga da Justiça do Joss Whedon ou um Esquadrão Suicida de 2016 da vida. Mas afinal, do que tanto se trata a história desse filme que eu já tô detonando logo no começo desse vídeo? Então, pra ser completamente honesto, já faz 2 semanas desde que eu vi esse filme e mesmo depois de ter saído do cinema, eu já tava com dificuldade pra lembrar da história. Mas se eu não me engano, depois que os Estados Unidos descobrem um novo metal chamado Adamantium, sim, aquele Adamantium, o Capitão América descobre uma conspiração orquestrada por um vilão misterioso para arruinar a reputação do presidente Thaddeus Ross, que antes era interpretado por William Hurt, mas agora é vivido por Harrison Ford. Basicamente, todas as outras críticas que eu vi do filme descreveram ele como uma sequência de Eternos e o Incrível Hulk que tenta desesperadamente ser Soldado Invernal. E uma coisa que eu também percebi é que toda a produção da Marvel Studios que tenta recriar esse drama de espionagem de Soldado Invernal sempre falha miseravelmente nisso. E também é estranho a forma como eles simplesmente decidiram colocar tantos personagens do núcleo do Hulk em um filme que era para ser do Capitão América. Como eu disse antes, mesmo com as refilmagens e as mudanças no roteiro, o filme não chega a ser um monstro Frankenstein como outras produções que foram afetadas pelo excesso de refilmagens. O filme em si até que é bem montado, mas pelo menos pra mim, as refilmagens ainda ficaram bem evidentes. Um exemplo disso é a adição do ator Giancarlo Esposito, que tá simplesmente jogado no filme como o líder da Sociedade da Serpente, que originalmente iria ser interpretado pelo lutador Seth Rollins. E cara, é triste ver como esse ator costumava ser associado com tantas produções de qualidade, só para ele agora pegar uns papéis tão duvidosos na Disney, sendo que tinha muita gente pedindo para ele interpretar um personagem mais importante na Marvel. O filme também está cheio de personagens que foram alterados ou cortados completamente do filme por conta das reformulações. O caso mais polêmico sobre isso é o da personagem Sabra, que nos quadrinhos é uma mutante extremamente sionista que não podia ter chegado na pior hora possível no MCU. Mas aqui ela é uma ex-viúva negra que agora trabalha para o governo dos Estados Unidos. E eu sei lá, eu acho que eles queriam que ela fosse a Natasha desse filme, só que a verdade é que ela é a personagem mais qualquer coisa dessa história. O mais perto de uma coisa positiva que eu posso falar da personagem é que eu meio que achei engraçado quando eu me toquei que a atriz era praticamente do mesmo tamanho que o Wolverine dos quadrinhos, se é que vocês me entendem. Mas o personagem que com certeza foi o mais estragado do filme e que pelo visto era pra ser um spoiler, foi o líder, o vilão vivido por Tim Blake Nelson, que voltou diretamente lá do filme do Hulk de 2008. De novo, eu não sei por que o Kevin Feige achou que seria uma boa ideia trazer esse personagem de volta para esse filme, sendo que eu acho que ninguém estava dando a mínima para as pontas soltas de um Incrível Hulk. Além de terem mudado o visual, que originalmente seria mais fiel aos quadrinhos, para um cos pobre do Angstrom Levy de Invencível, o plano dele também é muito fraco. Basicamente, depois dos eventos de O Incrível Hulk, ele acabou sendo preso por ter sido contaminado com radiação gama na cabeça, e isso deu a ele o poder de calcular as probabilidades de tudo o que ainda vai acontecer. E eu acho que ele também pode controlar a cabeça das pessoas. Enfim, ao longo dos anos, o Ross fez vários acordos com ele, prometendo que em troca daria sua liberdade. Mas quando ele se tornou presidente, ele não cumpriu com a sua palavra e com isso, o líder passou os últimos 16 anos planejando sua vingança. E qual foi o grande plano depois de todo esse tempo? Ora, fazer o presidente tomar pílulas que transformaram ele em um Hulk vermelho e voltar pra cadeia de qualquer jeito no final. Isso sem falar na cena pós-créditos tenebrosa com ele, que tenta criar hype pra mais coisa de multiverso, sendo que esse filme não era pra ter nada a ver com multiverso. Ok, agora que eu meio que já mencionei o Hulk vermelho aqui no vídeo, eu acho que já passou da hora de eu falar dele. Se você acompanhou o marketing desse filme, você vai ver que eles promoveram muito esse embate do Capitão América com o Hulk vermelho. Mas você provavelmente também deve ter percebido que todos os
trailers mostravam as mesmas cenas com o Hulk vermelho na Casa Branca e no Bosque das Cerejeiras. Então, meio que já dava pra entender que o Hulk vermelho em si não iria aparecer por muito tempo e que o pessoal da Marvel provavelmente percebeu que eles não tinham nada de interessante pra mostrar na divulgação desse filme. E por isso, todo o material promocional acabou enfiando goela abaixo o que provavelmente era pra ter sido mantido como um spoiler no início. A grande cena de ação com o Hulk vermelho só acontece no final e eu acho que ela só durou no máximo uns 7 minutos. Mas considerando o péssimo trabalho que a Marvel tem feito com tudo que envolve o Hulk em geral, até que foi legal ver um Hulk que finalmente age como um Hulk depois de todos esses anos. Mesmo que fosse por pouco tempo e a forma como ele é derrotado acabou sendo bem ridícula. Enfim, eu poderia me prolongar um pouco mais e falar de outras coisas que eu não dei a mínima no filme, mas eu realmente não quero dedicar uma parte desse vídeo só pra falar do novo Falcão que eu achei super irrelevante. Então, vamos falar de uma das poucas coisas que eu realmente achei positivas no filme, que é o protagonista. O Anthony Mackie vem interpretando esse personagem do Sam Wilson há 10 anos, e agora que ele finalmente se tornou o Capitão América, ele até que assume bem esse posto, mesmo não tendo o soro do super soldado. Muito porque, apesar dele ter esse arco onde ele tem que lidar com o fato de que ele não é o Steve Rogers, ele ainda se preocupa em preservar as coisas certas que o Capitão América realmente representa. Ele também tem uma dinâmica boa com o Isaiah Bradley, do seriado dele com o Soldado Invernal, mas ainda que as cenas desses dois sejam meio atuadas, esses personagens mereciam estar em uma história melhor. Inclusive, por que a Marvel só não pegou a história de Falcão e Soldado Invernal para fazer um filme desse novo Capitão América ao invés de uma série? Tudo bem que o roteiro daquela série também não era perfeito, mas ainda assim é uma história que tem muito mais a ver com esse núcleo do Capitão América do que o que foi feito nesse filme. Eu também achei que o arco que eles deram para o Presidente Ross foi outro ponto positivo, mas só porque ele é sustentado pela atuação do Harrison Ford. No começo, eles meio que tentam trazer essa trama onde o Presidente Ross quer que o Sam Wilson lidere uma nova equipe dos Vingadores. Só que isso acaba não indo pra lugar nenhum, pelo menos não nesse filme. Mas apesar de ter achado o Sam Wilson um bom Capitão América, eu ainda não acho que o público vai se interessar em ver ele como o líder do próximo Vingadores, considerando que o filme tá tendo uma recepção bem ruim e é bem capaz que ele termine sua bilheteria com menos de 500 milhões. Na melhor das hipóteses, Capitão América Admirável Mundo Novo é um filme assistível, mas que tem vários problemas que acabam sendo mais do mesmo da Fórmula Marvel. Por mérito dele, o filme não chega a ser pior do que outras produções do MCU que as pessoas consideram ruins, como Thor, Amor e Trovão, ou Homem-Formiga e Vespa Quantumania, mas ainda assim eu acho que é bem capaz que ele acabe simplesmente sendo esquecido com o tempo. Se você concorda ou discorda do que eu falei sobre o filme, sintam-se à vontade para comentar abaixo a sua opinião. Infelizmente não deu para gravar o nosso podcast Não É Uma Cópia, onde iríamos falar sobre o filme, mas mesmo assim eu quis me dar o trabalho de fazer esse vídeo para vocês, então por isso eu agradeceria muito se vocês pudessem curtir o vídeo, se inscreverem no nosso canal, ativar o sino para não perderem nenhuma notificação e também de nos seguirem nas nossas redes sociais. Valeu e até a próxima, galera!